Olá, produtor, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Carinata Além do Grão. No episódio anterior, a gente conversou um pouquinho sobre o mercado, sobre o que é SAP, sobre o que é Carinata. Começamos um pouquinho a falar sobre certificação, falamos pouco sobre preço, né, sobre algumas produtividades potenciais. E fica o convite para assistir o episódio anterior, estava muito legal. Eu me chamo Felipe, sou responsável pela Carinata e pela Canola no Brasil e no Paraguai. E junto comigo aqui, a gente tem a Tamara e o Bota. Podem se apresentar, por favor, pessoal. Obrigada, Phil. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sou a Tamara, sou especialista de pesquisa, desenvolvimento e inovação de Brascas no Brasil e no Paraguai. Muito bom estar participando aqui desse podcast, dividindo a mesa com vocês. Eu me chamo Robson Bota. Sou coordenador técnico de mercado da Nofarm aqui no Brasil e Paraguai para Canola e Carinata. Perfeito, pessoal. No último episódio a gente falou que tem mercado, que tem preço, que dá para produzir, dá para certificar, mas vamos direto ao ponto. Eu quero que a gente faça a autópsia aqui, toda a anatomia da Carinata e descubra como produzir a Carinata, como que eu faço para atingir todos esses benefícios, essa produtividade e rentabilidade. E eu acho que antes da gente falar de manejo, a gente tem que começar a falar da atriz, né, principal, que é o híbrido que a gente tem hoje, a Nugest 350. O que vocês podem me falar um pouquinho dela? Tá, a Nugest 350 é um híbrido da Nofarm, né, que a gente tem disponível no mercado hoje. É 99,9% das nossas áreas hoje no Brasil. E a Nugest 350 ele é um híbrido muito interessante porque é um híbrido plástico. Então a gente pode produzir ele basicamente em regiões do sul, que são regiões um pouco mais frias, mas também temos aptidão para produzir em regiões de cerrado, como por exemplo Mato Grosso do Sul, né, estado de São Paulo. A Nugest 350 ela tem um ciclo ali de aproximadamente 150 dias, que a gente pode ter sim algumas variações, né? Esse ano, por exemplo, na região sul, a gente teve um ambiente que favoreceu, não sei se favoreceu é a palavra certa, né, mas... Impactou, né? Impactou isso. Um pouco no ciclo, então a gente teve um pouco o alongamento do ciclo, chegando ali 170 dias, né, talvez. Mas também a gente tem, em outros ambientes, por exemplo, ambientes um pouco mais quentes, que a gente pode chegar ali 130, 135 dias, né. Então, a gente tem essa variação de ciclo do híbrido e isso só prova que o híbrido é um híbrido plástico, né? Então, a Nugest 350, ela produz uma boa quantidade de biomassa, né? Um híbrido com uma rusticidade muito alta, então tolera bem o déficit hídrico, né? Condições climáticas adversas, né? É um híbrido bastante... agressivo, talvez? Não sei. Mas vamos falar de números. Quanto de biomassa a Carinata deixa? Hoje a Carinata deixa em torno de 7 toneladas de biomassa, massa seca, isso, né? Acima do solo. Então a gente não está considerando todo o sistema radicular, que é um sistema radicular também muito agressivo. Que profundidade que chega esse sistema radicular? Bastante. Ali nós temos um sistema radicular que é pivotante, no entanto, nós temos uma grande produção de raízes secundárias também, né? E o sistema radicular a gente já viu aí em trincheiras que pode chegar até 1,80 m de profundidade. Então, é um sistema radicular agressivo e que traz diversos benefícios para melhoria de características físicas do solo, né? E uma das coisas que o pessoal pergunta pra gente é sobre relação CN dessa palhada que fica. Como que ele funciona? A gente tem a questão, o produtor sempre pergunta, né? Deixa ou não deixa a palha? Né? As brássicas, de forma geral, aí a gente tem essa percepção que não deixa a palha. E não é verdade, é um mito. Deixa a palha sim, a Tamara trouxe muito bem aí 6, 7 toneladas de matéria seca por hectare que ela deixa, né? A canola, que o pessoal também fala, ela deixa sim 3, 4 toneladas de matéria seca também. A questão é que nós temos uma relação CN baixa, né? Principalmente nas folhas, né? Dessas brássicas aí. Então realmente ela vai ficar por um período curto, 30, 40 dias.
Só que nós temos, né, uma informação que a gente ainda está buscando, né, Tamara, especificar bem, que nós temos um volume de palha, né, ou melhor, um volume de folha, que vai chegar aí até 40%, né, de toda essa massa que nós falamos, e o restante são hastes e pecíolos, né, que aí a relação CN muda um pouco. Então nós temos aí uma palha aí, que estamos falando de 7 toneladas, 6 toneladas, e isso aqui já é validado de alguns anos, pelo menos de 2 anos que a gente vem testando esse valor. Então essa palha fica assim no sistema aí por 30, 40 dias, e as hastes aí um pouco mais. E aí eu queria trazer ainda a questão da Nugest 350, para o produtor entender em que momento que nós estamos, né, desse cultivo, dessa cultura, né. Nós começamos aqui há 3 anos com a Nugest 400, né, já avançamos para a Nugest 350, que é o híbrido comercial que nós temos hoje, e realmente nós temos esse potencial aí de 3.000, 2.000 quilos por hectare, né, é o que a gente busca, esses 2.000 quilos, que é uma produtividade segura. Tá? Mas é fato que nós temos em algumas regiões produtividades menores, né? Chegamos aí a 10 sacos por hectare, 8 sacos por hectare. O que nós estamos, em que momento que nós estamos? Nós estamos no momento de estabilizar essa produtividade. A gente não quer, obviamente, essas produtividades aí de menos de 15, menos de 10 sacos por hectare. A gente entendeu esse ano, né, que é muito mais questão de manejo, solo, obviamente disponibilidade hídrica, né? Então a gente quer colocar ela e posicionar esse híbrido justamente nesses ambientes que ela tem esse potencial maior. Não é querendo adiantar o assunto, mas no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre o potencial de cobertura, e eu acho que a gente pode explorar qual que é a aptidão, né? Pensando nos cenários. Você tendo uma produtividade de 10 sacos, ele não é alta, se o meu custo de investimento está sendo 5, por exemplo. Mas fica pro próximo episódio, então, pra gente conversar. Bonito, legal, descobrimos o que é a Nugest 350, mas eu comecei falando pro nosso amigo que a gente ia falar como produzir essa carinata. Certifiquei a área, que também foi algo que a gente falou no primeiro episódio, e convido para assistir ele. Área certificada, eu posso plantar carinata. Qual que é a primeira coisa que eu tenho? Como que eu escolho a área para plantar carinata? Uhum. Hoje, um dos principais pontos de atenção que a gente precisa levar em consideração para escolher a área é o residual de herbicidas. Então, a gente precisa saber quais foram os herbicidas que nós utilizamos durante o ciclo da soja, né? Nós temos alguns herbicidas que a gente tem um ponto de atenção um pouco maior, porque eles têm um residual bastante longo, né? Que são utilizados comumente durante o ciclo da soja. E como o diclosuan, por exemplo, né, Imazethapyr, enfim. E se nós tivermos históricos de aplicação, né, a recomendação é não fazer o plantio nessas áreas se essa aplicação tiver ocorrido menos de 150 dias antes do plantio. Você pode falar pra gente alguns princípios ativos que a gente tem que ter atenção? Sim. Por favor. Sim, então o Imazethapyr e o diclosuan são, acredito que, os dois principais, né, então pelo menos 150 dias. Depois a gente tem alguns herbicidas que são da Protox, que a gente precisa em torno de 60 a 80 dias. E depois nós temos herbicidas que eles têm sim um período residual, mas que não são tão longos, né? Como, por exemplo, o 2,4-D, que ali a gente pode usar em torno de usar ou ter a aplicação antes, né, de pelo menos 20 dias antes da semeadura, né? Para a gente evitar qualquer tipo de problema, esse é uma estimativa de dias, mas eu venho aqui lembrar também que esses números, eles são baseados em condições de ambiente, de solo específicas, né? Então, cada caso tem que ser avaliado separadamente. Porque em alguns casos, por exemplo, pode ser que a gente tenha tido um volume de chuva menor, ou pode ser que o solo seja mais argiloso, tenha um teor de matéria orgânica menor. Então, são todos fatores que vão influenciar no residual de herbicidas. Então, para a gente fazer a escolha da área, se a gente tem o histórico de aplicação, a gente recomenda, né, buscar um consultor da Nufarm para avaliar todos esses quesitos para a gente fazer a escolha da área e dizer pode ou não pode. Um bom ponto. Os consultores da Nufarm, eles possuem uma tabela sobre produtos, ingredientes ativos que têm que ser observados ou não, e um período de carência que a gente acredita ser seguro, tá? Mas excelente, Tamara, obrigado. Agora tem uma polêmica.
inibidores de Protox, PPO, eu entendi, e inibidores de ALS. Os inibidores da ALS, eles normalmente têm um período residual um pouco maior, né? É o caso do Diclofenac, é o caso do Imazetapir. E além disso, a carinata, ela tem uma brasca, né? Então ela tem uma sensibilidade maior a esses herbicidas. Então a gente precisa ter sim uma atenção um pouco maior. Não temos disponível no mercado ainda, mas a gente vem buscando trazer um híbrido que seja tolerante ao grupo químico das imidazolinonas, para ter uma possibilidade de fazer o plantio, se o produtor quiser plantar carinata, né, para poder plantar em áreas que também temos residuais do grupo químico das imidazolinonas. Então, a gente tem alguns colegas do Paraguai que acompanham aqui também, e eu já vi uma pergunta no campo sobre clopiralide. A gente pode usar, pode ter usado, pode nesse preparo de solo. Qual que é a opinião? O clopiralide, ele tem registro no Paraguai para uso, né? Em bula, ele tem um registro para carinata e para canola, e ele tem 2 modalidades de aplicação, que pode ser na pré-semeadura e também na pós-emergência das plantas. E aí, depende da modalidade de aplicação, né? A dose vai mudar. Então, para pré-semeadura, a gente pode utilizar uma dose um pouco maior, e para pós-emergência da cultura, a dose precisa ser menor. Porém, tem um ponto ali, que é a cultura que vem depois, né? Então, o clopiralide, ele tem um residual no solo longo, então se a intenção, de repente, é plantar soja após carinata, que acredito que é a maioria dos nossos casos hoje, né, precisa tomar esse cuidado. Muito bem. E lembrando, né, desculpa, Walter, mas lembrando que é um produto que não é registrado no Brasil, né, então a gente muito bem lembrado. Até deixo um convite para os colegas aí das empresas químicas que venham aí, impulsionado também pelos produtores brasileiros, para que a gente tenha essa ferramenta aqui no Brasil também, igual os companheiros do Paraguai. E também falando que é que a gente pode estender também para o planejo na canola, né? Então, o mercado é gigante para os colegas. Mas só um comentário à parte aí. Escolhi a área, olhei para herbicidas, tá? Tem mais algum ponto que eu preciso olhar? Sim, esses pontos da Tamara trazem muito bem, porque a gente precisa implantar a carinata no limpo. Isso não é novidade para nenhuma das culturas, né? Então nós precisamos plantar ela no limpo. O que nós temos que tomar de cuidado? Histórico de planta daninha de folha larga, né? Como a Tamara trouxe, nós não temos um híbrido aí que nós consigamos manejar a folha larga na pós-emergência, né? Da Noger 350. Então nós temos que plantar no limpo, tá? O que nós podemos escolher ainda na área? Evitar então essas áreas que têm esse problema de folha larga. Se tiver problema, a gente vai fazer esse manejo pré-semeadura para plantar no limpo, porque a Noger 350, quando ela é bem implantada, bem adubada, ela tem um desenvolvimento ali, um fechamento de entrelinha, fechamento de rua bastante rápido, né? E aí na pós-emergência dela, nós vamos poder fazer o manejo então de folha estreita, né? Azevém, pé de galinha, né? Trabalhando aí com produtos Clethodim, Aloxifop, né? Os ACCase, né? Lembrando que até o florescimento, né? A gente faz, antes do florescimento, a gente pode fazer essa utilização aí desses herbicidas. O ano passado, principalmente, nós aprendemos que tem limite para nós utilizar esses produtos aí, porque quando nós estávamos trabalhando com 600 ml até 800 ml de Clethodim na pós-emergência, nós não tínhamos efeito. Quando a gente começou a observar algumas plantas de azevém, principalmente no Rio Grande do Sul, que não estavam morrendo, o produtor acabou aumentando essa dose, e aí acabou tendo uma interferência ali no pegamento de flor, né? Então a gente recomenda não utilizar essas doses tão altas, no máximo até 800 ml de Clethodim, e sempre evitando aí a utilização de óleo mineral, dá preferência por óleo vegetal para não ter essa interferência. O que seria o ideal? A gente fazer esse manejo todo de planta daninha, folha larga e folha estreita pré-semeadura, né? E sim, aí se for preciso, dependendo da condição, aí fazer uma aplicação, mas só realmente se for necessário. Então, dando mais um spoiler aqui, né, que é o que nós já temos na canola, tá? Que são híbridos com tolerância às imidazolinonas, que é a Imazetapir, o Imazamox. Nós temos também a tecnologia TT, tolerante às triazinas,
E isso aí, em algumas regiões, aí vai mudar realmente o sistema todo de manejo de planta daninhas, que eu acredito que todo mundo, né, todo produtor tenha problema com planta daninha. O que é essa tecnologia TT? Então, nós vamos poder fazer uma aplicação de atrazina, terbutilazina, simazina, tanto na pré quanto na pós-emergência. Então, nós já temos isso na canola, né, com híbridos entregando essa tolerância também e alta produtividade, né? E nós estamos buscando aí que venha o mais rápido possível aí para a carinata, né? Então, a gente sempre comenta, né? Carinata começou há 3 anos, mas ela é um projeto de médio e longo prazo, né? Ela está nesse momento que nós estamos aí de buscar estabilidade produtiva, o produtor está ganhando dinheiro, nós estamos ajustando tudo isso, mas o que tem para vir para os próximos anos aí é só questões para facilitar e melhorar e ainda potencializar mais a produtividade. Então vou jogar uma batata quente no meio de vocês dois. Eu vi que a Tamara falou muito de folha larga, falou muito de folha estreita. Vamos deixar uma sugestão, um cenário. Eu tenho uma área com infestação de azevém e tenho uma área que eu vim pós-soja. Então eu vou ter aquela soja tiguera. O que é um manejo padrão para o teu caso de folha larga e para o teu caso de folha estreita? Uhum. Para o caso de folha larga, idealmente, né, como o Robson comentou antes, como a gente não tem uma opção de herbicida para utilizar na pós-emergência, idealmente, pensando na soja, é que fez a colheita de soja, aguarde ali de 10 a 12 dias, né, para a soja que ficou no campo começar a emergir, pelo menos emitir, né, ali as primeiras folhas, e aí sim fazer o manejo de dessecação. E esse manejo de dessecação não pode ser com um produto que tenha residual, né? Então, porque a ideia é fazer o manejo de dessecação e fazer a semeadura da carinata logo após, né? Então, idealmente, usar produtos que controlem a soja e não tenham residual para a gente poder vir plantando logo em seguida. Tá, então não vamos ficar em cima do muro. Eu quero um princípio ativo aí que eu consiga posicionar nessa soja, que eu não vou ter problema com a carinata. Uhum. Depende da variedade de soja que nós tivemos no campo, né? Por exemplo, se for uma soja RR, não adianta eu usar o glifosato, porque ela não vai matar a soja RR. Nesse caso, de repente, um glufosinato é uma alternativa interessante, né? De repente, se a gente tem a soja tolerante ao glufosinato, né, a soja LL, não adianta eu usar o glufosinato para fazer o controle de soja. Então, a gente pode utilizar o glifosato nesse caso, né? Então, a gente tem que avaliar caso a caso, dependendo do material de soja que nós tínhamos anteriormente. A alternativa tem 10 para Tamara. Agora o desafio para ti. Tá infestado em azevém. Tô me perdido nisso em azevém. Tem jeito? Tem. E mesmo sendo um cenário extremo, né, de um banco de semente alto ali, né, nós temos condições de manejar tanto na pré quanto na pós-emergência, né. Então, na pré-emergência, a gente pode ir para os ACCAs aí sim, utilizando talvez, né, uma dose mais alta, né, de produto, que não vai ter interferência, e na pós-emergência também, né. Então, o que a gente fala, né, não adianta nós dizer para o produtor assim, não pode, nós temos... Em alguns casos, não seria ideal se nós tivéssemos só folha larga ou só folha estreita. Mas normalmente nós temos as duas coisas, folha larga e folha estreita, né? Então, o que a gente posiciona hoje, né? Faz a colheita da soja, entra com uma dessecação aí, limpando as plantas daninhas aí, principalmente que sobraram da soja, né? Utilizando talvez aí um glifosato associado aí a um 2,4-D ou até um safofenacil, né? Um tiafenacil. Nós estamos avaliando, mas acredito também, mas 2,4-D e safofenacil é um intervalo de 20 dias. Então faz essa aplicação aí, pré-semeadura, né? E detalhe, essa semeadura principalmente focando em folha larga, né? E aí, sequencial, a gente entra aí 5, 7 dias depois, focando principalmente em folha estreita. Aí talvez um glufosinato com cletodin, né? Que aí, num primeiro momento, folha larga, no segundo momento, folha estreita. Limpamos planta daninha, plantamos a cultura no limpo. E aí o que vier depois, né? O ideal seria um estabelecimento uniforme para que ela sombreie rápido e não venha planta daninha. E se for preciso, entrar então com um cletodin ou um aloxifop. Aí vamos eu e a Tamara aqui eliminando folha larga e folha estreita e deixando a carinata no limpo. Bonito. Então, pelo que eu entendi, temos que implementar no limpo. No limpo. Perfeito. Então, seguindo ali na cronologia, pensando, eu escolhi a área, preparei, deixei no limpo,
E o plantio? Porque, vamos lá, o Bota é do Rio Grande do Sul, é uma área que a gente vê pujante no crescimento de canola, mas a gente tem a realidade do Cerrado, que não é tão comum a canola lá, e as brascas estão sendo pioneiras aí, estão colonizando o Cerrado. Por onde eu começo? Ótimo, né? A gente falar e trazer para o produtor que, apesar de ser uma cultura nova, ele não precisa comprar nenhuma máquina além do que ele já tem. Ele vai usar desde a semeadura até a colheita o mesmo maquinário que ele usa para soja. Investimento zero, então. Investimento zero. Zero não, tem um detalhe que ele precisa utilizar. Sempre tem. Um detalhe, mas é baratinho. Disco, né, de anel, disco ali, dependendo da plantadeira dele, específico para canola ou para carinata, tá? Então, seja uma plantadeira mecânica, ele tem o kit específico para as plantadeiras, hoje as empresas disponibilizam, e seja uma plantadeira pneumática, né, a vácuo. Então, nós temos também já esses kits específicos para carinata. Então, não tem. O único investimento seria esse kit de anel e disco e expulsor ali que o produtor vai precisar utilizar. Desculpa interromper, agora você me deu uma. Eu tenho uma plantadora de trigo ou de grãos miúdos ali. Tem alguma adaptação? Eu consigo. É pequenininha essa semente, né? A Tamara trouxe a questão da plasticidade da Nujet 350, né, ou das brásicas, e a gente pode aproveitar isso daí. Hoje nós temos regiões aí que utilizam, sim, as plantadeiras de inverno, né, com um espaçamento de 17 centímetros e semeiam canola e carinata dessa forma. Qual que é a adaptação que tem que ter para essas plantadeiras de inverno? É aquela caixa de semente miúda, porque se nós tiver o rotor maior ali, ele pode danificar e não consegue largar a quantidade suficiente de semente. Então, o rotor ali precisa ser o menor para a caixa de semente miúda, mas é possível sim a gente trabalhar com um espaçamento de 17 centímetros. Porém, os nossos ensaios mostram isso, que o potencial produtivo ou as produtividades têm sido maior quando nós temos 17 centímetros, espaçamentos menores, tá? Porém, nós temos uma questão de manejo. Então, nós temos pontos a favor e pontos não tão favoráveis para esse tipo de sistema, que é, por exemplo, o manejo, né, de doenças, o manejo de insetos, né, num espaçamento mais reduzido. Por outro lado, se nós temos um cenário de planta daninha, né, se nós trabalhar com 17 de espaçamento, essa entrelinha, essa rua ali vai fechar mais rápido. Então, essa avaliação aí, o que cabe a gente é aproveitar todo esse potencial. Bom, o produtor tem uma plantadeira de inverno, né, a gente pode utilizar? Pode. Tá? A nossa recomendação hoje para a semeadura de carinata é espaçamento de 45 ou 50 entre linhas, com o sulcador, com a botinha, tá? Porque, apesar de nós ter todo o sistema radicular agressivo aí da Nujet 350, ela precisa, em alguns solos, principalmente, né, solos mais argilosos aí, de ter esse rompimento dessa camada compactada, justamente para ela explorar esse solo. E nós temos visto, sim, uma uniformidade, um estabelecimento melhor quando nós trabalhamos com esse tipo de plantadeira, seja mecânica ou pneumática. Além disso, né, o sulcador, e aí dependendo do cenário que nós temos pré-semeadura, seja mais palha, por exemplo, esse sulcador também faz com que a linha fique aberta, né, não fica essa palha ali. Então lembrando que é uma semente miúda, né, bem pequena, o PMS fica em torno de 3 a 5 gramas, né, peso de 1.000 sementes, então nós temos que tomar esse cuidado. E, por fim, né, o momento de maior atenção que o produtor tem que ter para garantir todos aqueles benefícios que nós falamos antes, ele tem que gastar energia justamente no estabelecimento, na semeadura. Eu digo que do que está ao nosso alcance aí para a produtividade aí, pelo menos 60% está na semeadura. Distribuição, profundidade, qualidade do solo, distância da semente do adubo, então nós temos que gastar energia nesse momento aí que é a implantação da cultura. Só para complementar o que tu comentou, Robson, concordo 100% com o que tu disse, e independente de usar a semeadura de inverno ou de verão, a profundidade de semeadura é muito importante, né? Então esse é um dos quesitos ali que a gente tem que prestar muita atenção
e não afundar demais a semente, né? Porque senão a gente vai ter o problema de desuniformidade, né? Porque a semente muito funda, ela vai ter um pouco mais de dificuldade ali para emergir. Então a profundidade de semeadura é tão importante quanto a distribuição, né? Com esse PMS que o Bota falou, mas vamos lá. A outra pergunta que eu sempre escuto muito. PMS de 3 gramas. Vamos pegar o cenário mais desafiador. Quantas sementes ou quantos quilos, eu quero ouvir de vocês a opinião, eu coloco por hectare? Muito bem. Uma das primeiras coisas que a gente vem adaptando, né, nessa comunicação, né, seja da canola, mas principalmente da carinata aí, é que nós deixamos de falar em quilogramas de semente por hectare. Então evoluiu. Então hoje, como qualquer outra cultura, a gente fala em população de plantas. Os nossos estudos mostram que entre 300 e 400 mil plantas vai ser o ideal para a Nugest 350. Por que toda essa variação? Nós estamos falando de Brasil e Paraguai. Então nós temos que, todo o Brasil, né, região sul, região cerrado. Então se nós estamos num solo, né, que a gente tem uma fertilidade maior, né, um solo mais argiloso, a gente pode trabalhar com 300 mil plantas finais, e aí num solo mais arenoso, né, dependendo da condição ali, dependendo da época também, a gente pode trabalhar com 400 mil plantas. Mas nós precisamos quanto de semente então, né? Essa que foi a pergunta. Não sei se a Tamara contou, até peço desculpa se eu tô repetindo, como que é a sacaria da 350? A gente está passando por uma mudança na sacaria, né? Então essa safra a gente vendia sacos de 20 quilos de semente, né? E a partir dessa próxima safra, a nossa sacaria passa a ter 3 milhões de sementes, né? Então, hoje, um saco de carinata, ele vai plantar 8 hectares. Um saco de semente de carinata, ele vai plantar 8 hectares. Já nessa recomendação que o Bota comentou. Nessa recomendação que o Bota comentou. Mas desculpa de cortar, Bota. Não, é ótimo, é bem pertinente. Então, a gente busca aí trabalhar aí com pelo menos 20 a 30% a mais de sementes em relação à população que nós queremos. Então, se nós queremos 300 mil plantas por hectare, a gente vai trabalhar com 370 aí, né, mil sementes por hectare. Então, e aí, óbvio, né, isso aí vai variar como, né, a gente fala que a gente não tenta evitar falar o depende, né? Mas realmente nesse cenário depende. Somos agrônomos os três, acho que a gente nem começou falando isso. Se não fala depende, também é rasgar o CREA. Se nós chegarmos na região centro-oeste, né, que nós temos um posicionamento ali, vamos lá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, essa região aí, né? Então nós vamos estar trabalhando aí com a semeadura final de fevereiro, a partir do dia 20 de fevereiro até 15, 20 de março, tá? Cerrado. Exatamente. Na região do Cerrado, fevereiro, março, tá? E aí sim, estamos nessa população aí, de 300 mil plantas, né? Se é um solo mais, de novo, se é um solo mais arenoso, um pouco mais de planta, solo mais arenoso, menos planta. Quando nós vamos para o sul, né? A gente vai aí para essas 300 mil plantas, tá? Porém, conforme a época de semeadura. Então, de novo, lá no sul nós vamos trabalhar de abril a maio, uma janela ideal de semeadura da Nugest 350. Entendi. Só para quando a gente usa muito cerrado e sul, pra gente às vezes tá muito claro, cerrado é de que região até que região e sul é qual região? Nós estamos aí no sul, né? Aqui no Brasil, vamos lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então a gente divide aí, e aí a partir do Mato Grosso do Sul, né, a gente vem tratando aí como cerrado. Então pegamos aí Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, ali a gente vem tratando aí. Talvez não seja também a denominação, mas a gente vê que esses dois ambientes aí são os principais diferentes aí para nós manejarmos a Nugest 350. Então, fazendo um paralelo ali para o Paraguai, se a gente cortasse na região de Assunção para baixo, seria equivalente ao sul, e Assunção para cima seria muito mais cerrado. Mais ou menos isso. Perfeitamente. A gente está fazendo trabalhos, né, Tamara, e especificamente para cada uma dessas regiões aí. Então a gente tem trabalhos aqui no Brasil, tem trabalhos no Paraguai também. Então a gente estamos nos baseando muito mais, né, aqui, mas nós temos referências aí também de ensaios e trabalhos de pesquisa no Paraguai também.
Isso é muito importante, os trabalhos, né? Porque tudo que a gente vem falando aqui, a gente não tirou da nossa cabeça, né? A gente se compromete muito com a qualidade do que a gente entrega, né? Então, a gente tem ensaios de população, de época, enfim, posicionados em diferentes partes do Brasil e do Paraguai, né? Para justamente poder entregar a melhor recomendação para o nosso produtor. Entendi. Enfim, acabei, desculpa, desvirtuando, mas vamos focar ali no processo produtivo da carinata. Então, escolhi o híbrido, escolhi a área, entreguei no limpo, plantei na população recomendada, o maquinário precisa ajustar, falou que 60% do resultado está no plantio, então extremamente importante. Tá, e boia, e adubação? Ela precisa, não precisa, e quanto, o que eu coloco? Precisa sim. O ano passado, né, a gente vem trazendo muitas informações aí, até nós gerarmos, né, as nossas específicas aí para no GR 150, a gente vem trazendo as informações da canola. Então nós íamos manejando basicamente como era a canola. Essa última safra nos mostrou que a Nugget 350 nós não precisamos facilitar muito a vida dela. Se nós facilitar, ela não vai entregar 3.000, 4.000 quilogramas por hectare. O potencial produtivo que a gente busca dela é esse, tá? Então nós estamos diferenciando principalmente solo. Se eu tenho um solo mais arenoso, vai ser o manejo. O que é mais arenoso? Menos de 20% de argila. Um solo mais argiloso, acima desses 20%, é outro tipo de manejo, tá? Então vamos lá. Para esse solo mais argiloso, aí, onde a gente tem uma condição, uma fertilidade melhor, tá? Nós vamos trabalhar com a seguinte adubação, tá? 40 pontos de N, 20 na base e 20 em cobertura. Esse 20 de N aí, esse 40 pontos de N, a gente tem visto que se nós fizermos esses 20 na base aí, ela vai ter esse estabelecimento uniforme, tá? E esses 20 em cobertura, podendo chegar até 80, né? Lembrando a questão de certificação, né? O limite hoje para a utilização de nitrogênio via mineral, né? Ureia ou sulfato. Fonte sintética. Isso aí, o limite é 80, né? E a gente pode trabalhar com essa complementação aí até 100 pontos, né? Em alguns casos, que não é o caso das áreas de maior fertilidade. 80 pontos de DN, tá? De forma sintética. Bom, o que nós temos visto de problema, tá? Ou de pontos de atenção que nós temos que ter. Se nós facilitar muito a vida da Nugget 350, ela acaba crescendo demais. E se crescer demais aí, ela acaba vegetando e gastando energia onde ela poderia estar fazendo somente para grão. Então, quando a gente trabalha nesses solos, ela não tem uma dependência tão grande dessa adubação. Então, nós podemos trabalhar com esses 20. Esses 20 ou 40 em cobertura, ele vai ser de forma estratégica, tá? Nós vamos fazer essa aplicação em cobertura aí por volta aí de 30, 40 dias, e ela tem que ser de fato muito estratégica, não pode ser engessada. Por exemplo, nós fizemos a adubação, tá bem o estabelecimento, né? Tá chovendo, ou seja, a questão de irrigação, né? Ela está estabelecendo bem, talvez essa adubação não seja necessária, né? Ou eu posso atrasar um pouco mais ela, ou não fazer. O contrário é verdadeiro. Se eu estou numa região onde não está chovendo, as chuvas cortaram mais cedo, a região do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que cessa ou diminui as chuvas em abril, se eu estou vendo que nós não temos um cenário tão promissor de chuva, eu não preciso fazer essa adubação aí para também não explorar ou não aumentar muito o meu custo. Tu acha que o consultor técnico da Anufarm de cada região consegue ajudar a produtora a saber o momento ou dar uma luz de se aplica ou não aplica? É difícil de ganhar dinheiro, né? Para rasgar. O que a gente busca realmente é ter pelo menos uma pessoa, né, específica em cada um desses estados aí que a gente vem produzindo, para fazer essa personalização aí para cada uma dessas áreas. O que a gente quer realmente é deixar a renda para o produtor, tá? Então, essa é a função aí do nosso time que está no campo lá. Então, eu falei do nitrogênio, tá? 40 pontos, 20 mais 20. Quando nós vamos para fósforo, a carinata não tem uma demanda tão grande por fósforo. Então, se eu tenho um solo corrigido, um solo com uma disponibilidade de fósforo alta, né, eu vou trabalhar também com os 20 pontos de fósforo ali na base, tá? O segundo nutriente mais demandado pela cultura é o potássio.
tá? Então nós vamos trabalhar aí sim com uns 40, 50, até 60 pontos de potássio, também levando em consideração a disponibilidade do solo. Isso aí antes da semeadura, né? Eu digo que eu prefiro ter esse nutriente abaixo da raiz do que acima. Então toda essa adubação aí eu preciso estar abaixo da raiz, né? Quando ela for procurar e precisar, estar abaixo do solo. Um ponto também, eu tenho uma semeadora, né, adaptado para grãos miúdos e tal. Eu posso misturar o formulado ali, o KCl, junto com a semente? Assim, em algumas regiões, né, já se utilizou isso daí. Hoje a gente não recomenda mais, tá, fazer essa mistura aí, porque nós temos uma questão, principalmente das plantadeiras de inverno, que é a proximidade do adubo com a semente causar uma salinização. Então, se nós temos uma semente miúda e um fertilizante ali com uma concentração alta de sal, né, seja nitrato, cloreto, né, eu corro o risco de salinizar e aí complicar um pouco o meu estabelecimento. Então, eu prefiro fazer essa distribuição do adubo antes, a lanço, e depois eu semeio só a semente, né. A gente está assumindo, desculpa, um solo corrigido, né, com feito a calagem, tudo isso. Ou ela não precisa desse solo? Além, né, do potássio, então nós temos outros nutrientes, né? Um deles é o cálcio, tá? Que a gente precisa ter esse solo corrigido e a gente vem vendo aí que a gente está trabalhando há tanto tempo com soja, né? Outras culturas aí, e quando a gente fala com o pessoal, né? Pesquisadores aí, consultores que estão à frente principalmente desse assunto aí que é fertilidade, eles falam que o nutriente que menos tem no solo e mais deficiente é cálcio, né? Que é a utilização então de calcária que a gente corrige. Então sim, a carinata precisa, né, desses nutrientes, inclusive o cálcio também. E aí, né, nós falamos de um solo argiloso. Quando nós vamos para um solo mais arenoso, aí ele tem mais dependência desses nutrientes, dessa adubação. Então, ou seja, ao passo que em algumas lavouras hoje nós estamos obtendo produtividade, né, acima de 30 sacos por hectare, como aqui no Paraná, a região de Guarapuava ali. Um solo de alta fertilidade, o produtor não fez nada de adubação, nem na base, nem em cobertura. Porque semente no solo. Só colocou a semente no solo e a lavoura está um espetáculo. Essa semana está fechando a colheita lá. A gente estima aí que ela vai superar os 30 sacos por hectare. Isso é regra? No nosso posicionamento não, porque a gente precisa desse estabelecimento uniforme, tá? Quando nós vamos para um solo mais arenoso, então aí sim é regra nós fazer essa adubação, mínima que seja, mas a gente precisa fazer para garantir esse estabelecimento, porque aí nós não temos nutriente disponível aí para a cultura. Então, eu ouvi a opinião de vocês também na hora que eu fecho tudo isso. Eu tenho um solo mais arenoso, eu invisto nele para buscar uma produtividade maior. Eu tenho um solo mais fértil. Não vou colocar a carinata, porque eu tenho outro que pode render mais, pode produzir mais. Mas o que está me dizendo é que o custo da carinata no solo mais fértil, mais argiloso, é menor. Então, eu tenho que olhar para margem, não só para produção, produtividade. Então, se ela, né, gastou só enterrou a semente, produziu 30, vai sobrar o quê? Uns 25 sacos livre para ele? É o que a gente tá vendo essa safra, né? Nós temos áreas aí produzindo aí seus 20, 26 sacos por hectare com um custo aí menos de 10. Então é isso que a gente está buscando, né? Nós falamos em alguns dias de campo, produtores, mas produz muito pouco, 30 sacos por hectare, 20 sacos por hectare. O que é mais importante, produtividade ou rentabilidade? Então nós estamos vendo produtores aí superando R$2.000 por hectare de rentabilidade, né? Seja produzindo 20, seja produzindo 30 sacos por hectare. Então, é esse ajuste, né, essa personalização que a gente busca, né, em cada uma da região com o nosso time, expondo todo esse cenário produtor para a gente construir essa rentabilidade. E no primeiro ano, a gente quer que o produtor realmente conheça a área. A gente não tem a pretensão, né, de chegar no produtor e fazer seus 30% no primeiro ano. Seria ótimo se o produtor já tem experiência, né? Não tem problema. A gente quer que o produtor tenha esse primeiro contato para conhecer a cultura, as dificuldades de manejo, né? Como que implanta, como que colhe lá. E aí no segundo ano, então, escalonar essa área e também essa produtividade, né? Agora, a Tamara falou muito, Tamara, e aí agora vou pegar. Você me falou muito de herbicida, de plantas daninhas. Quando que isso daí deixa de ser um problema
quando que ela fecha? Isso daí a safra inteira, a cultura inteira eu vou ter que prestar atenção nisso. E o que você vê com o banco de sementes depois? Fio, antes de entrar nesse assunto, só para complementar o que o Robson falou, né? Esse ano a gente tá com um estudo de extração e exportação de nutrientes de carinata aqui no Brasil. Então, a partir desse estudo, entendendo um pouco melhor qual que é a dinâmica, né, de absorção, quais são os principais momentos durante o ciclo da cultura, né, que ela tem maior extração e necessidade, né, a gente consegue fazer um posicionamento ainda melhor, né, do que de adubação. Então, idealmente, né, assim que a gente estiver com esses resultados, se a gente tiver uma análise de solo em mãos, a gente consegue fazer um posicionamento ainda mais certeiro de adubação, buscando sempre otimizar a renda do produtor, né? Então, a partir disso, a gente espera que a gente consiga melhorar ainda mais tudo isso que o Robson vem comentando. E aí, lembrando, né, sempre que o manejo de adubação, a cobertura, né, ela precisa ser feita depois do manejo de plantas daninhas na pós-emergência, né? Bem lembrado. Só antes de nós mudarmos o assunto, que esse é realmente, assim como os outros, né, mas é bem importante, a gente vem trazendo esses ensaios, fazendo esses ensaios, repetições aí, né, ao longo desses últimos 3 anos, né, em várias regiões. Então, o que vem nos mostrando, né, população. Eu já vou voltar para adubação. Mas população, a gente vem fazendo esses ensaios em todo o Brasil, tá? E a gente tem visto que as produtividades entre 300 e 400 mil plantas é o que melhor entrega a produtividade acima de 2.000 quilos, tá? E aí, quando a gente vem para, produtividade maior, populações maiores, nós temos mais produtividade. Mas a gente tem um pouco de dificuldade que essa planta está crescendo demais. Então, por isso que nós definimos 300 mil plantas, né, de forma geral, assim como uma regra nossa população-alvo. Mas eu tenho uma população de 300 mil plantas, mas a produtividade é ainda um pouco mais abaixo. Eu consigo compensar, então, né, com esses experimentos que nós estamos fazendo de adubação de sulfato, né, de N, de outros nutrientes. Então, eu consigo equilibrar isso daí. Então, por isso que hoje nosso posicionamento é muito baseado nos nossos ensaios que nós estamos fazendo em várias regiões. Não só no sul, né, Uberlândia, a gente vem fazendo vários ensaios lá, no Goiás, né, Acreúna, Rio Verde, a gente tem esses ensaios lá, que estão validando essas produtividades. Então, quando a gente fala, né, numa região do sul, lá no potencial produtivo, a gente vê que essa região também tem esse potencial, mas personalizando, né? Então, população, adubação, realmente a gente consegue entregar essa produtividade em vários ambientes. Quando a gente vai no médico e pede alguma coisa, ele sempre pede pra gente fazer exame, né? Então, quando a gente vai no campo, às vezes temos dificuldade de falar da importância da análise de solo, né? Então, eu concordo com vocês, bem bom, um excelente ponto. E tem uma receita de bolo para adubar a área ou não? Temos receita de bolo. De adubar a região. Não, Fio, eu acho que é muito mais na personalização, né? Customizar aí para cada uma das áreas, né? Nós partimos desse princípio aí da análise de solo para construir, justamente com um alvo de trazer essa rentabilidade do produtor, né? A gente vê, né, a carinata como uma planta recicladora de nutrientes, tá? Então, quando nós falamos em adubação, a gente olha muito para o sistema, tá? Lembra que nós falamos antes sobre a questão da relação CN e palha, né? Por um lado, se nós temos uma palha durando pouco tempo, 30, 40 dias, por outro lado, essa palha degradando é nutriente que está disponível para a cultura sucessora. Então, o principal nutriente que vai estar disponível para a soja, por exemplo, ali é o potássio. Então, nós estamos vendo e recomendando em alguns cenários, por isso que não é uma receita, né? Produtores dividindo o que ele ia utilizar de potássio para a soja, dividindo com o inverno. Então, ele coloca 50% na carinata e 50% na soja. A carinata responde, né, tem toda essa entrega de produtividade e rentabilidade, e esse nutriente vai estar disponível logo na sequência, porque o potássio é um dos nutrientes que está mais externamente nas ligações ali da planta, né, das células e tal, e vai estar mais disponível ali logo após a colheita. Então, tem os dois lados da moeda em relação à palha da carinata. Não, excelente. E aí, né, você tá me devendo a resposta sobre fechamento de rua e quando que planta daninha não é mais dor de cabeça.
a carinata, inicialmente, né, ela não cresce muito em altura, né? O que ela cresce é na emissão de folhas. Então, ela coloca bastante folhas ali no início, né, do desenvolvimento dela. E aproximadamente ali pelos 45 dias, ela chama no estágio que a gente chama de roseta, né? A partir dos 45 dias que ela começa a fazer a elongação. Então, ela começa a crescer em altura. E vai ser ali que ela vai começar a fazer o fechamento de rua. Então, inicialmente, talvez a gente se assuste um pouco, né? Às vezes vai ter um pouco de planta daninha ali na entrelinha, mas esse é um dos benefícios da carinata, né? Ela é muito competitiva e ela fecha a rua, e depois que ela fecha a rua, a quantidade de plantas daninhas, ou enfim, né, que fica ali na entrelinha, é praticamente zero, né? Porque ela sombreia muito bem o solo, né? Ela produz bastante biomassa, então é impressionante quando a gente chega no final do ciclo da cultura e a gente compara. E a gente teve diversas situações esse ano, né? Onde a gente tinha carinata plantada do lado de uma área, por exemplo, que ficou em pousio. E a quantidade de planta daninha que, no caso, não existia no meio da carinata é impressionante, né? Então, é um ponto muito positivo da cultura, né? A gente observa ali no final de ciclo mesmo que o banco de semente, né, ele não vai aumentar porque a competitividade da cultura é muito grande. Não, excelente, excelente. Tá, então plantamos ela, adubamos, ela teve o ciclo, fechou a linha. Tá, vamos ser polêmico agora. Praga. Tem que me preocupar com praga? Sim. Nós temos hoje uma principal praga, que é a praga-chave da cultura, e acredito eu que de qualquer brássica, né? Que é a traça das crucíferas. A traça das crucíferas, ela é um problema maior em regiões... É aquela tracinha da couve. Isso, é a mesma traça exatamente a mesma traça da couve. E em regiões de cerrado, ela é uma preocupação um pouco maior do que com relação ao sul do Brasil, né? E isso se dá justamente por conta de clima. Então, o ciclo da traça, ele é um ciclo interessante que, quando tá mais quente, mais calor, ela consegue fechar o ciclo em até 12 dias, né? Então, é muito rápido. Quando a gente vai para o sul, que a gente tem regiões mais frias, né, temperaturas mais amenas, o ciclo dela vai ser ali em torno de 22 dias, né, 23 dias. Então, é um ciclo um pouco mais longo. E o principal ponto, né, pra gente não perder a mão com o controle de traça, né, é não deixar para fazer o controle quando a gente começa a observar dano, né? Mas sim quando a gente começa a observar, de repente, a mariposa ou ver a lagarta, né? Não deixe chegar no ponto de que a gente começa a observar dano para fazer o controle da traça. E aí, como eu colocaria talvez como pragas secundárias, né? Porque não são de tanta relevância, né? Mas a gente teve algumas situações pontuais que ocorreram, que é a broca dos ponteiros e o pulgão, né? Mas são pragas que não são de difícil controle, né? Então a gente não tem uma preocupação tão grande assim como a traça. E como que eu controlo a traça? É importante a gente explorar um pouco mais aí, porque de fato é algo que a gente não pode descuidar. Quando a Tamara fala em ciclo, né? Ciclo curto, estamos falando de ovo, né, até adulto fazendo ovoposição ali em 15, 20 dias, né, dependendo da região. Então, esse é o principal característica que nós temos que atentar para a traça das crucíferas, né, Plotella xylostella. Então, quando é que a gente vai começar a ter ação com ela? Quando nós começar a ver mariposa, né, para outras lagartas, a gente sempre vai fazer alguma ação quando a gente vê a lagarta e o dano, né, Tamara trouxe essa questão. Então, quando a gente está vendo mariposa, a gente vai estar trabalhando com inseticida. Nesse cenário de baixa população, baixa infestação, a gente pode trabalhar com um produto fisiológico, até um produto biológico, né, para nós estar mantendo essa população baixa. E aí, se for um cenário um pouco mais grave, mais intenso, a gente pode estar trabalhando então para uma diamida, indo para uma espinosina, em alguns casos. Sempre importante nós estar associando dois ativos. Independente de quais sejam, vai depender, obviamente, da questão da infestação, mas sempre trabalhar com dois ativos associados ali, seja no produto formulado, né, ou no tanque mesmo. Então, essa é a principal cuidado que nós temos que ter. Lembrando que nós temos uma planta, né, a carinata, que é uma planta melífera. Então, nós temos aí 40 dias de florescimento num período onde não tem muita flor.
né, que é o inverno ou na safrinha. Então nós temos muita visita então de abelhas nesse período, né? Tanto é, né, nós falamos antes lá sobre o aplicativo que leva então, né, essas abelhas para lá, leva as colmeias lá durante esse período. Então nós temos que tomar cuidado. Por que isso? A gente precisa que as abelhas estejam na lavoura de carinata. Apesar de nós termos 80% de autopolinização na carinata, nós temos aí 20% de polinização cruzada. Então ela depende dessa visita de polinizadores ali. Então a gente precisa quais são os benefícios aí? A gente tem uma estabilidade, mais uma uniformidade, mais de flor, de pegamento de flor, né? E aí uma produtividade maior também quando nós temos essas abelhas ali. Então, voltando com a relação com a traça, nós precisamos manter essa população de Plutella de traça no vegetativo baixa, porque depois, durante o florescimento, o meu leque de produtos diminui muito, porque eu não posso fazer aplicação aí para eu não matar essas abelhas. Tá? Nós temos alguns produtos que impactam menos, tá? As diamidas, elas impactam menos na abelha, então nós teríamos que fazer essa aplicação durante o período da noite, né? Sempre evitar fazer, mas fazer a aplicação à noite para que a gente não tenha esse impacto aí e a gente consiga trabalhar com as duas. E o problema é só enquanto tem folha. E aí lembrando que nós temos que monitorar de fato a Plutella do início ao final. Porque ela pode, né, dependendo da população, se alimentar das hastes e também da sílica. Quando ela vai para a sílica é porque a população está muito alta. É porque nós erramos alguma coisa ou perdemos a mão com ela mesmo, né? Então, quando ela está raspando essa sílica fica mais propensa a abrir, então, na colheita. Então, nós temos que monitorar ela do início ao final. Mas lembrando que nessas condições de manter a população baixa desde o início lá, é muito tranquilo ainda nós fazer esse manejo. Entendi. E doenças? Doenças, eu vou citar, acredito eu, que a doença-chave hoje da cultura, né, que é o mofo branco. Mas, de novo, né, o mofo branco depende muito do caso a caso, né, então a gente vende uma semente completamente limpa, né, a gente não traz o inóculo do mofo branco junto com a semente. Então, ele só vai ocorrer em áreas que a gente já tem histórico, né, da doença e também naquele ano que a gente vai ter condições propícias para o desenvolvimento da doença. Então, por exemplo, acredito eu, né, que é mais propício do desenvolvimento da doença e mais em regiões do sul, né, que a gente tem um inverno às vezes um pouco mais chuvoso, né, que tem condições para o desenvolvimento da doença. Mas, assim, a incidência do mofo branco depende da quantidade de escleróides que a gente tem na área, mas para isso a gente também tem um manejo, né. Além do mofo branco, uma surpresa que nós tivemos esse ano, e foi de novo por conta do ambiente, né? Não é uma situação comum de acontecer, foi a bacteriose, que ocorreu em áreas, por exemplo, no Mato Grosso, né, Goiás, e foi muito pontual devido à quantidade de chuva ali no início do ciclo da cultura. Não é comum que chova tanto, né, nesse período, e foram chuvas bastante elevadas e várias chuvas seguidas que favoreceu o desenvolvimento da doença, né. E aí, só para pontuar aqui, né, diferente da canola, a gente não tem o problema de canela preta na carinata, né, porque tem muita gente que associa que por serem brascas, né, vem o problema da canela preta também, mas a carinata ela não tem o problema de canela preta como a canola. Perfeito. Ótimos pontos, né, Tamara? A gente não tem um produto perfeito, né, viu? Conforme, né, a gente gostaria de ter. Assim como outras culturas, trigo, soja, milho, nós temos esses problemas que nós falamos, né, da traça, nós temos o problema da esclerotínia, né? Hoje, de fato, né, no GET 350, a carinata, ela é hospedeira de mofo branco. Então, para aquelas regiões onde nós já temos condições, nós temos que tomar cuidado, tá? Se o inóculo está muito alto, a gente diz, não planta, espera mais um ano, faz uma mitigação desses escleroses que estão ali. Até mesmo pensando na soja do sistema, né? Perfeitamente, né? Então, nessas regiões a gente tem que tomar cuidado, e quando a gente fala em esclerotínia, por que a Tamara fala que nós não vem escleróide ou esclerotínia ali junto da semente? Porque justamente por esse benefício que é o híbrido, né? Não é F2, né? Não é produção
de variedade de polinização aberta, né? Então nós temos todo um processo de qualidade, de produção dessas sementes, né? Só para lembrar, híbrido, né? A gente remete muito similar ao milho, então nós temos uma variedade A com uma variedade B, é cruzado e aí é originado então um híbrido. Nessas regiões, a Argentina principalmente, onde são produzidas as sementes, e agora aqui no Brasil, mas nessas regiões onde são produzidas as sementes não tem esclerotínia, né? Então não tem como vir essa semente, ou melhor, esses escleródios ali. Quando essa semente é importada aqui para o Brasil, ela passa pelo mapa, pela fiscalização lá, então tem uma verificação ali se há presença desses escleródios ou não, e nós também fizemos as avaliações, né, para não ver se tem, por exemplo, micélio dormente. Então tem um teste chamado de teste de NEON, então a gente faz a avaliação dessas sementes, né, para garantir isso daí. Todos os lotes que a gente vem testando não apresentam. E além disso, nós vemos trabalhando muito forte com tratamento de sementes. Então nós temos tratamento de semente específico para esse fungo, que a gente sabe que é um ponto de atenção, trabalhando com fluorodeoxonil, metalaxil, tiofanato metílico, fluazinã. Então é justamente tratamentos focados em esclerotínia. E além disso, né, o que a gente fala, né, para esse cenário? Bom, se eu tenho esclerotínia, eu não vou plantar carinata? Pode plantar carinata. Nós temos áreas também, vou citar de novo a região de Guarapuava ali, produtores, né, uma região que é muito favorável para esse fungo, mas que praticamente não tem nada de problema, ou a incidência de esclerotínia na carinata é muito baixo. Por quê? Porque vem se trabalhando aí de associação de manejo, né? Então o que nós falamos hoje? Tem uma condição de inóculo de esclerotínia na minha área, baixo. Vou deixar só para fazer um controle químico? Não, nós fizemos um programa de manejo de esclerotínia, tá? Então nós definimos a área, a certificação lá. Talvez naquela época nós vamos estar pensando em dessecação para carinata, nós já podemos fazer uma aplicação de um tricoderma, por exemplo, né? Trabalhando com produto biológico, justamente para esse fungo aí estar colonizando e estar parasitando esses escleródios. Via suco, a gente pode estar trabalhando com bacilos também. Então já estou mitigando, já estou condicionando essa planta, estabelecendo um ambiente mais favorável para ela. E aí sim, na pós-emergência, associar de novo produtos biológicos com produtos químicos. Eu sempre digo que o produto químico ele vai ter sua entrega, sua eficiência. Agora, se nós fizer esse manejo antes, é como se fosse a V0 da soja. Hoje, dificilmente a gente faz um manejo de lavoura de soja sem fazer uma V0, uma aplicação antes de fungicida. Eu vou ter o efeito ou a eficiência, mas se eu fizer essa aplicação antes, essa base ali, o efeito e o controle vai ser melhor. Então, quando a gente fala de esclerotínia, a gente toma realmente esses cuidados aí. E, de novo, não só falando da cultura, só da carinata, mas do sistema como um todo. A gente quer entregar realmente uma condição melhor para a soja e não pior. Maravilha. Cultura se desenvolveu, deu tudo certo, chegou ali na pré-colheita, comentou já que tem um hábito indeterminado. O que eu faço? Eu espero ou uso alguma solução, uma dessecação? Sim, a gente tem uma condição aí de estabelecimento, né, da cultura, e isso vai determinar como que ela vai chegar no final. Então, se nós temos um estabelecimento uniforme, ela vai chegar mais uniforme no final. Então, a gente vem posicionando aí uma dessecação pré-colheita em alguns cenários, tá? Qual que é o cenário? A Tamara trouxe 150 dias de ciclo médio, mas nós temos algumas regiões, algumas lavouras entregando a carinata, a no jeito 150, com 120, 130 dias, tá? Isso aí não adentra normalmente a janela da soja. Então, não preciso dessecar, porque eu não vou ter problema de perda de qualidade, isso eu acho que a gente não comentou, né? Nós não temos perda de qualidade de grão, né? E nem de debulha, né? Ou é muito baixa da essência hoje da no GS350. Mas por que então uma possível dessecação? Porque nós falamos em alguns cenários aí, nós estamos falando em 6, 7 toneladas de matéria seca. Esse volume todo, praticamente todo esse volume vai ter que passar dentro da colhedora. Então, em alguns casos, a gente posiciona uma dessecação pré-colheita, trabalhando com glufosinato, principalmente, que é um maturador, né? A gente tem um momento, vou deixar para a Tamara falar desse momento aí, o ponto de dessecação,
Mas a gente faz essa dessecação principalmente para uniformizar esses grãos, né? E também olhando para a palha e facilitar o processo de colheita. Falando então sobre o ponto, né, de dessecação, né? Como que a gente faz essa avaliação? Primeiro de tudo, a carinata ela começa tanto a florescer como também a chegar no seu ponto de maturação de cima para baixo, né? Então é normal que a gente chegue na lavoura e observe, por exemplo, que as sílicas do ponteiro elas estejam mais secas do que as sílicas do bacheiro. E é exatamente isso que a gente vai usar para fazer a nossa avaliação do ponto de dessecação. A gente usa a haste principal da carinata e divide ela em 3 terços. Então, o terço superior, tanto as sílicas como os grãos, e aí é que eu vou fazer o adendo, né, que a gente precisa abrir as sílicas para fazer a avaliação. Porque às vezes a gente vai chegar na lavoura e vai enxergar assim, nossa, tá tudo seco, tá tudo beleza, a gente não precisa fazer... As fotos que nós recebemos de sílica, né? Isso, mas não é assim que funciona, né? Então a gente precisa abrir para observar como estão os grãos. Então a avaliação é dos grãos e não das sílicas. Importante. Então, os grãos do terço superior, eles já precisam estar na coloração amarelo-ouro, né? E secos. Os grãos do terço médio, eles vão já estar amarelos também. Talvez eles vão estar ali um pouco mais úmidos, né, do que os grãos da parte superior, mas já com a coloração amarela. Enquanto os grãos da parte do terço inferior, né, eles vão estar talvez ali verde, já trocando para o amarelo, né, mas eles precisam estar com essa mudança de coloração. E um ponto importante desses grãos do bacheiro, né, que quando a gente tira os grãos da sílica e faz a avaliação, se a gente enrolar ele entre os dedos, né, ele precisa ser um grão firme, ele não pode ser um grão que ainda se despedaça. Os do ponteiro, tu disse? Não, do terço inferior. Os grãos do terço inferior. Do ponteiro precisa estar seco, então ele não vai esmagar, né? Agora, do terço inferior, né, se a gente rolar os grãos entre os dedos assim, e eles ainda estiverem esmagando ou, enfim, soltando água, não é o momento ideal ainda pra gente fazer a dessecação. Agora, se você pegou, rolou entre os dedos, rolou normal, a gente não teve grão despedaçado, tudo tranquilo, aí sim a gente pode entrar com a dessecação. Quantos % da lavoura precisa estar nesse estágio? E aí que vem o desafio, né? A gente avaliar quantos % da área está nesse estágio. Então, para a utilização do glufosinato, né, que o Robson comentou antes, cerca de 80% da lavoura precisa estar dessa forma. Agora, e depois de fazer a dessecação, a gente vai ter ali em torno de 10 a 12 dias, né, para iniciar a colheita. Tá, caso a gente queira esperar um pouco mais, às vezes a gente acha, ok, vai dar tempo, né, de esperar secar por conta. Eu quero a cobertura por mais tempo. Quero a cobertura por mais tempo, mas aí chega lá no final, não vai dar. A gente ainda tem a opção de usar o diquat. Para usar o diquat, a gente precisa que pelo menos 90% da lavoura já esteja nessa condição que eu comentei, né? E aí, com a utilização do diquat, ele é um produto mais rápido de ação do que o glufosinato, né? Então, ali em torno de 5, 6 dias depois, a gente vai ter condições de colheita. E lembrando que essa avaliação a gente não faz só em um ponto específico da área, né? A gente precisa pegar diversos pontos dentro da lavoura para fazer essa avaliação, justamente por conta do que o Bota comentou, né? Uma cultura de ciclo indeterminado, né? Então pode ser que em alguns locais seja por conta da cultura ou às vezes mancha da própria área, né? Às vezes num lugar mais de baixada, às vezes acumula um pouco mais de água ou alguma coisa nesse sentido. Pode ser que a gente tenha locais que ela tá mais atrasada. E aí, até nesse sentido, a gente coloca que talvez a gente precise fazer a dessecação, mas não em toda a área, né? Isso pode ser particionado, né? Às vezes a gente enxerga um lugar que não vai ter a necessidade, ela chegou de forma uniforme, mas tem um pedaço do talhão que, por conta dessa mancha, vai estar um pouco... Uma área banhada, talvez. Isso. Justamente essa é a função do nosso time no campo. Nós estamos no campo justamente para avaliar esse ponto aí que é extremamente importante. Então, se eu disse que 70% lá é no estabelecimento, né, na implantação da cultura, nós temos que tomar cuidado até o final. Então, o importante aí desse conceito, né, desse ponto de dessecação, é avaliar a evolução desses grãos. Então, não deixar para fazer uma única avaliação.
Então vai lá, avalia numa semana, né? O nosso time está aí para acompanhar no campo lá, faz uma avaliação numa semana, na outra semana vai de novo. Assim é muito mais fácil de nós tomar essa decisão. Justamente para nós garantir aí que o processo ocorra e que não ocorram perdas de colheita. Agora, juntando 2 pontos, a carinata ela não tem, eu tenho muito baixa deiscência. Agora vocês estão falando que eu tenho que dessecar. O ponto, sabendo que o ponto de colheita é 9% de umidade, né? Tá vindo uma chuva. Tá? A chuva ela tem potencial de desgranar, debulhar a planta e se sim, né, eu consigo usar esses 2 manejos para, sei lá, atrasar a minha dessecação, esperar a chuva vir, né? Ou colher antes. Qual que é a opinião de vocês? Assim, ó, a gente não tem essa perda e nem essa debulha em condições normais. Então, se nós pensarmos em chuva e vento, não tem debulha. Não tem deiscência dos grãos. Claro, se nós tivermos um cenário mais grave, a gente teve um cenário semana passada no Rio Grande do Sul de granizo, né? Então, nesse caso aí, óbvio, né? É mais intenso e sim. Então, a gente pode utilizar esse manejo aí de forma estratégica, né? Então, se eu estou prevendo aí uma chuva, né? Ou uma questão mais intensa assim, talvez eu deixe essa dessecação para depois desse evento. Porque a planta em condição natural, ela vai resistir mais. Eu estou entrando com um produto, seja ele um glufosinato e um diquat, que é um pouco mais agressivo para essa sílica ali, então eu prefiro fazer isso aí depois de um evento desse. Bom, agora eu posso utilizar isso aí sim de forma estratégica, lembrando, né, reforçando aí, que nós temos aí pelo menos num glufosinato aí 10, 15 dias para fazer a colheita. Então eu tenho que levar em consideração isso aí e aí olhar como o meu manejo está. Um ponto bem interessante é que nós indicamos que essa colheita comece, né, quando o grão aí está com uns 14, 12% de umidade. A umidade de armazenamento é 9%, tá? Mas por que disso? Porque a carinata ela tem uma característica de perder umidade de 1 até 2% por dia, né? Óbvio, conforme o vento, conforme o sol. Então, se eu estou colhendo com 14%, em 1, 2 dias eu vou já estar chegando em 10% de umidade. Então eu tenho que organizar essa dessecação, o momento da cultura e também a minha disponibilidade de máquinas aí para não ter essa perda. Só que a gente tá fazendo a anatomia mesmo do processo. Se 60% é no plantio, os outros 40% eu posso falar que é na colheita? E se sim, como que eu finalizo essa conversa aqui com a colheita, que é a hora que eu vou colher os louros da minha atividade, né? Eu acredito que esses 40% não é só a colheita, é o restante do manejo que nós abordamos aqui. Então, não é porque é 40% que não tem importância. Claro. Todos eles têm essa importância, né? Da semeadura, da adubação, do manejo durante e, óbvio, a cereja do bolo vai ser na colheita. A gente tem visto, né, algumas áreas aí tendo perdas de colheita, né, principalmente na plataforma, né, não atrás, mas na frente da máquina. Então nós temos que colher e tomar esse cuidado ali na colheita, né, na regulagem da colhedora ali. Então todas as etapas aí são importantes, né. A gente tem visto aí que no máximo aí a gente vai tolerar em torno de 5%, em alguns casos 10% aí de perda, é o que a gente está conseguindo aí. Porcento e não sacos. Porcento, sim, mas principalmente na plataforma. Então, lembrando que eu falei lá, nós temos condições, não precisa comprar máquina nenhuma adaptação ali, é simplesmente ajustar a configuração da colhedora para fazer essa colheita. Então, a importância é como qualquer outra cultura. Eu digo que quem é caprichoso com soja e milho, planta e colhe bem carinata. Entendi. Eu diria que talvez adaptação, fechar os buracos. Vedação. Fazer uma vedação bem feita, porque a gente já comentou antes, né? Não só a semente, mas também o grão é um grão pequeno e menor do que o produtor está acostumado com soja e milho, por exemplo, né? Então fazer a vedação para a gente não ter perda na máquina é importante. Não só na máquina, mas no caminhão de transporte também. Talvez um caminhão caçamba, enlonado, seja o melhor caminho hoje em dia, né?
Pessoal, eu acho que, né, falamos de tudo, saímos da escolha da área até a colheita. Eu acho que talvez para fechar mesmo, do meu ponto de vista, os talos, o caule que sobra depois da colheita. Isso é um problema. A gente falou de uma relação CN baixíssima, qual que é a opinião de vocês? Depende. A gente vai seguir mais ou menos na mesma linha da canola, né? Então, de repente, a gente chegou no final ali do ciclo, decidiu que precisa fazer a dessecação. Fez a dessecação. Provavelmente a gente vai chegar no momento da colheita e os talos já vão estar secos, né? Então a gente não vai ter problema de talo verde. Então não tem problema, a gente pode seguir com o plantio de soja. Agora, se porventura utilizamos o diquat, né, que é um produto de contato, né, não tem translocação na planta, ou não foi feita a dessecação, a gente faz a colheita e observa que os talos estão verdes ainda, a recomendação é sim fazer uma dessecação antes do plantio de soja, né? E aguardar ali um período de cerca de 15 dias antes de iniciar o plantio. E aí, Tamara, tu começou falando que a gente tem alguns produtos que podem ser utilizados na dessecação da soja. Agora que a gente teve essa semente de carinata, que houve aquela perda mínima dos 5, 10%, é fácil de controlar esse carinata? Sim, muito fácil. Então, independente da variedade de soja, hoje é muito difícil a gente plantar uma variedade de soja que é convencional. Então, vai ser a soja RR, a gente pode utilizar o glifosato? Sim, tranquilamente a gente vai ter o controle de carinata ali na pós-emergência da soja. Ou vamos utilizar uma soja extend que tenha a tolerância ao dicamba. Tranquilamente a gente vai ter o controle de carinata com dicamba, né? E às vezes até ali com um produto residual que a gente utiliza, né, no momento da dessecação para semeadura de soja, a gente já vai ter o controle dos grãos de carinata que ficam na área. Então esse não é um problema no pós. Então se a gente planta a carinata no limpo, entrega a lavoura no limpo também para a próxima cultura. Só para reforçar, então, assim, logo após a colheita da carinata, tu pode plantar a soja sem problema nenhum, né? Desde que não tenha uma rebrota ali, desde que a resteva ali, com os talos ali não vão rebrotar. Então, pensando nisso aí, tu pode plantar a soja logo na sequência sem problema, sem interferir na germinação, no estabelecimento da soja. Fantástico. Pessoal, a gente falou do plantio ao manejo, como coloco a semente no solo, como que eu tiro. Agradeço o Bota, a Tamara, pela generosidade de compartilhar. E eu convido o pessoal para o próximo episódio, em que a gente vai falar sobre os benefícios e a aptidão à cultura de cobertura.